Hoje eu tô aqui com o Rafael Otati, o Márcio Félix, o Buqueiros, o Bookquesteiros, professores de literatura, para falar desse serviço de streaming de livros, de audiolivros, que hoje tem diversas frentes e o book com direito à degustação por 30 dias. O link tá aqui nas notas do episódio. Comentários. Coca-Tech. Rafael, se apresenta aqui pra gente, fala um pouquinho de você, pros cocas que estão ouvindo a gente. Bom, eu sou o Rafael Otati, eu sou professor, né? Fui professor a vida inteira, inclusive professor de inglês por 10 anos e depois professor de literatura, português, enfim. E hoje trabalho na empresa YouBook, eu junto com o Mário, que vai se apresentar daqui a pouco, mas já soltando spoiler, porque a gente trabalha junto, então não tem como não soltar o spoiler. A gente produz conteúdo dentro do YouBook, como produzindo o podcast deles, né, o YouBookcast e o YouBook Recomenda, são 2 podcasts que a gente faz, e também fazendo algumas outras coisas que o Mário vai dizer na parte dele desse spoiler. Fala aí, Mário, tudo bom? E aí, Coca? Fala, Cocas! Eu sou o Mário Félix, eu sou produtor de conteúdo aqui do YouBook, assim como o Rafael, que já deu spoiler da minha presença. E o que nós fazemos aqui, nós produzimos conteúdos acadêmicos, cursos e algumas outras coisinhas que estão vindo sair pelo YouBook aqui, novidades para esse ano de 2019. Novidade é sempre bom. Agora, eu tenho um problema, vários problemas. Um deles é que eu gosto muito de livro. Não necessariamente de livro, porque a gente tá falando aqui de podcast, então né, já tem um certo carinho pelo audiolivro. Mas o problema que eu tenho com o audiolivro é que eu tenho que comprar o audiolivro. E eu queria era fazer um streaming, fazer um Netflix de audiolivro. Como é que eu resolvo isso? Olha, aqui no YouBook você já tem a sua biblioteca de mais de 10 mil títulos aqui pra você, pagando até mais barato que uma Netflix. A Netflix aí são quase 30 golpinhos, a gente aqui trabalha com menos que isso, são R$24,90, e você tem acesso aí ilimitado ao catálogo não só para ouvir, como para ler também. Pois é, porque houve uma fusão e o aplicativo está maior, então você agora tem tanto os audiolivros, que é o que a gente chama de e-book para ouvir, quanto os livros para você ler, como se fosse um leitor, um PDF, que é o e-book para ler. E aí também tem um negócio interessante, o Mário falou dos 10 mil livros, esses livros não são só livros em português, nós temos também livros em inglês, livros em espanhol, né, Mário? E chegando em outros idiomas aí pra 2019, hein? Agora, vocês falando aí de audiolivro, de livro, o que vocês preferem? Vocês preferem livro em papel, livro digital ou audiolivro? Assunto polêmico na área, olha só, Coca-Tech se aproveitando das polêmicas dos bastidores, que coisa absurda. Eu, na verdade, consigo me adaptar bem com qualquer tipo de leitura, seja em áudio, seja digital. Embora eu tenha um carinho, e também por isso continuo comprando o livro, com o livro em papel, o livro físico. Mas eu tenho um Kindle, por exemplo, consigo ler nele, uso o aplicativo do e-book, consigo ouvir nele também. Então, tô de boas, mas minha preferência pessoal ainda é o papel. Exatamente, eu gosto muito do papel, eu fui criado no papel, fui moldado pelo papel, mas eu me adapto bem às tecnologias, eu até prefiro. Porque aquele negócio, você tá no avião apertado, nós dois que somos 2 gordos aqui, atochados no avião, não tem como pegar um livro e ficar lá desfrutando, né, de toda a papelização. A gente abre o aplicativo aqui, bota pra rodar e vambora. Mano do céu, viagem de avião é um negócio louco. Eu só consigo lembrar daquele filme da nossa época, né, Mário? Apertem os cintos, o piloto sumiu e todo mundo da companhia aérea batendo nos passageiros a Deus dará. Mas é verdade, o formato digital, ele chega em lugares que o em papel, né, o físico não chega. Então, você não tem tanta internet assim pra usar. O audiolivro, ele vai necessitar de muito menos banda de internet, por exemplo, do que o YouTube. Então, existe uma acessibilidade que eu acho sensacional dentro desse formato. E, no meu caso, como Mário, a gente foi moldado pelo livro em papel, então eu tô acompanhando a transformação disso. E por isso, talvez, que eu ainda não esteja tão integrado. Mas eu acredito que, putz, as novas gerações vão estar com o digital, tipo, no corpo, o livro de papel não vai acabar, ele tá só se adaptando. Que não. Adaptação e é uma continuação, né? Você lê no papel, mas aí você vai pegar um ônibus pra ir pra um lugar, você já abre o teu Kindle, ou se tiver o livro aqui no e-book, você vai ouvir. Enfim, é uma continuação, porque o material é o mesmo, as palavras são as mesmas. E, aliás, é até legal de dizer, o audiolivro, ele é exatamente igual ao livro de papel, até por questões de direitos autorais. Eles não vão, né? O ator ou o narrador não vai poder improvisar em cima do livro. Tipo, e não é a voz do Google. Não, e não é a voz do Google, tá? São pessoas profissionais da voz, como a gente chama, que podem ser locutores de rádio,
dubladores, atores, atrizes, etc. Eles vão pegar o livro, uma voz bacana, que tem a ver com aquela história, que seja envolvente, vão criar personagens, às vezes, uma voz diferente, dependendo do personagem, e com isso tudo vai se tornando mais envolvente. E é o mesmo conteúdo do papel. Então, como não muda o conteúdo, um não tá competindo com o outro, né? Galera que lê em papel, tudo velho aqui. Agora, Rafael, você falou um negócio aqui que me chamou a atenção. Eu leio em papel e em áudio. Quer dizer que audiobook a gente lê também? Você é um audioleitor, cara. Esse é o termo que a gente usa aqui, são os audioleitores. Exatamente, porque você não tá deixando de adquirir essa informação. Continua sendo um livro. É até pra mostrar também que uma coisa não está substituindo a outra. Você continua sendo leitor, só que de um texto não físico ali, não grafado fisicamente, mas um texto em áudio. Rapaz, esse Rafael tá lendo meu pensamento. Ele acabou de falar outra coisa que eu tava pensando aqui. Grafou. Como é que eu pego lá o meu marca-texto? Gostei dessa frase. Como é que eu marco o livro? Como é que eu faço uma anotação do rodapé de um audiolivro, já que você falou que é a mesma coisa? Rapaz, o e-book já solucionou o seu problema, porque dentro do aplicativo você tem um botãozinho lá chamado marcação. Quando você clica nele, ele não só marca o minuto e segundo específico, né, de quando você apertou o botão, como você também tem um campo onde você pode escrever as suas anotações. E depois você tem como acessá-las. Tem na mesma tela que aparece o livro que você, né, o audiolivro que você tá ouvindo, onde tem os capítulos, do lado tem uma parte de marcações. E quando você clica na marcação lá do trecho que você escreveu, da anotação que você escreveu, ele toca o momento em que você apertou o botão. Então é uma função sensacional dentro do aplicativo que ajuda perfeitamente nisso. Se você é um cara que gosta de escrever na margem do livro, eu, por exemplo, adoro, você consegue fazer isso dentro do aplicativo também. Audiolivro todo marcado, todo achurado. Agora, a relação que eu tenho com o podcast é uma relação de amizade. Eu vejo um conteúdo feito por pessoas que curtem determinado assunto, mas não até são especialistas, acabam se tornando especialistas, mas não necessariamente, digamos, estudiosos. O que a gente vê na apresentação de um conteúdo de podcast, muitas das vezes tem sim os especialistas, estudiosos, mas muitas das vezes é aquilo que eu chamo de apresentação de trabalho de escola. O cara pesquisa ali um pouquinho, junta os amigos e conversa sobre aquele tema. E nada de errado com isso, mas às vezes você precisa de uma coisa mais específica, uma coisa mais profunda, e aí entra um livro, onde muitas das vezes é o trabalho da vida da pessoa, onde ela tem uma mensagem para passar, ela passou a vida inteira estudando aquilo, concluiu uma determinada coisa, te apresenta histórias, vai te conduzindo naquela conclusão que ela teve, né, durante o estudo da vida dela. Então eu vejo um carinho específico com um livro diferente do podcast, e o audiobook é uma maneira que eu vejo desse livro meio que virar um podcast. Como é que vocês veem isso? O audiolivro é uma conversa com o próprio autor. Sabe aquele bate-papo que você queria bater com o autor do livro, que você gosta do tema, etc? O audiolivro, ele meio que substitui. Eu encaro o audiolivro como um podcast profissional mesmo, assim. Não dizendo que fazemos podcasts amadores, mas é aquela conversa, muitas vezes mais informal do que você acharia lendo o livro, porque às vezes a gente faz uma interpretação na cabeça, mas na verdade o tom do autor é outra. E é o cara ali conversando no pé do teu ouvido, no teu momento, na hora que você quer, e às vezes escutando você tem menos dúvida do que lendo. No caso de um audiolivro de ficção, eu acho que ele se assemelha até um pouco ao que havia antigamente, que era chamado de radionovela. Tipo, você não tem a imagem, você só tem um áudio. E tem livros no e-book, inclusive, com narradores diferentes, com mais de um narrador. A gente até gravou um programa com um dos narradores do livro Drácula, são 13 total, e a gente entrevistou um deles. Não é comum, claro, porque demanda muito tempo, né, pra gravar todo mundo, mas há casos assim. Mas mesmo quando não é, mesmo quando é um cara só narrando, uma moça só narrando, faz vozes diferentes, né, pra marcar determinados personagens, então tem uma sensação de audionovela legal. No caso dos audiolivros de não ficção, é como um podcast que tem pauta, por exemplo, que a pessoa segue a pauta. Não tem aquele improviso que um podcast de conversa de bar tem, mas é uma conversa muito especializada sobre algo. Então, eu concordo com o Mário, eu acho que ele pode também ser encarado como um tipo diferente de podcast. Eu sou mega fã de audiolivro, porque você tem toda a flexibilidade que você consegue com podcast num livro. Eu não conseguiria ler um livro na academia, não conseguiria ler um livro, né? A gente perdeu uma coisa que era ouvir música. No passado a gente chegava em casa, tirava o sapato, deitava a carcaça lá no sofá, escolhia um LP e ficava curtindo aquela música. Eu vejo que no livro tem um pouco disso, desse ritual para consumir um livro. Hoje de noite eu vou ler tal coisa aqui que eu tô lendo na cama para embalar o sono. E eu meio que perdi essa coisa já, né? Eu já não tenho mais esse rito
de livro. Pra mim já virou audiolivro, tá igual podcast. Então a pessoa acha que eu tô dirigindo, a pessoa acha que eu tô malhando, mas na verdade não, eu tô lendo um audiobook. Você tá ali usufruindo de toda uma tecnologia que tá facilitando a tua vida. Você deu o exemplo da música. Eu ainda gosto de chegar em casa, deitar no sofá ou sentar, né, o que quer que seja, e botar uma música pra tocar e ficar curtindo a música. Eu gosto dessa experiência. Mas o meu sofá não é o único lugar que eu escuto. Existe uma limitação de espaço que o teu aparelho para tocar música pode causar, ou causava no passado. Tipo, você deu o exemplo de pegar um disco. É um termo bem antigo. Todo mundo velho aqui, né? É um termo bem antigo, mas o aparelho era grande demais, você não saía com ele pra tudo quanto é lugar, né? Então, até porque o aparelho era as caixas eram separadas. E depois inventaram aquele microsystem, né? Que era um aparelho bem menor com as caixas acopladas pra você poder levar ele na festinha no play do prédio do teu colega. O audiolivro, não. O audiolivro, hoje, ele tá conectado ao teu smartphone, então ele vai onde você vai. E isso pode acontecer, inclusive, com um livro, se você tiver uma coordenação motora muito boa, de fazer uma bicicleta ergométrica na academia e estar com o Kindle na mão, mas eu acho que vai ser muito mais confortável você estar na academia e estar ouvindo um audiolivro. Então, são duas coisas que se juntam. O fato de você estar ouvindo o livro sem precisar segurar um objeto na mão, ele tá no teu bolso, e, em segundo lugar, o fato de ele estar no teu bolso. Você leva ele pra todo lugar junto contigo. É o malabarismo ergométrico, né? Eu tive 3 momentos com livros. Eu tive o momento livro físico, que eu tenho interesse bem particular, então comprava livro alemão, livro francês, livro de não sei aonde. E deve ter uns 15 anos o último livro que eu comprei. E aí eu passei pro livro digital, ainda, né, em palavras. E tem aí uns 8 anos, mais ou menos, que é tudo audiolivro. Vocês aí que curtem todo tipo de formato de livro, eu já tô só no audiolivro. Quais os rituais que vocês têm com os seus livros, tanto no cuidado quanto no modo de leitura? O que vocês recomendariam pra galera que quer absorver mais o livro, se aprofundar, né? Fazer com que aquele conhecimento sedimente de fato na mente dele? Primeiramente, não dobrem livros, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não façam isso. Usa um marcador. Isso. Tipo revista, que você fala assim, enrolar que nem revista assim, não pode fazer isso, estraga o livro. Se você conseguir pegar um capa dura e enrolar que nem revista, maluco. Não, mas mesmo os livros em brochura é bom não fazer isso, porque pode soltar aquela cola que prende as páginas. É o Hook Tech. Mas uma dica que eu dou pra reforçar o livro, e isso eu acho que o audiolivro tem uma vantagem, mas você pode fazer sozinho o teu livro em papel, conversar com o teu livro, no sentido de fazer anotações, fazer marcações e falar com ele mesmo. Tem coisas que eu escrevo, livros de filosofia então que são mais complicados, né? Principalmente, eu escrevo, do tipo, eu marco uma frase que eu ou não entendi, ou ficou meio confuso, eu puxo uma seta falando, que diabo você tá querendo falar com isso? Tipo, é uma forma depois, quando eu for olhar minhas anotações, né, com o passar das páginas, voltar para aquelas páginas anteriores e tentar entender também por que eu não tava entendendo, o que mudou de lá pra cá, enfim. Conversar com o livro eu acho que é uma boa. Faz com que você se conecte com aquilo e entenda um pouco mais do que você só ler. Tipo, passar o olho, a gente faz até com cardápio no restaurante, mas você pensar com o livro é o que vai fazer você reter a informação. Minha dica fundamental é escolha a mídia que te adequa mais. Você tem uma preferência. Não seja exclusivista. Não, eu só gosto do papel. Ou não, o papel está ultrapassado, eu só gosto do digital. Eu acho assim, você veste um tipo de roupa pra uma situação. Se você vai pra um casamento, você bota uma roupa mais social. Se você vai trabalhar, você tá bem vestido, mas também não tá pinguim, né? De tuxedo, gravata borboleta e tal. Mas se você vai à praia, você não bota um pijama. Acho assim, tanto o papel quanto o e-book, quanto o áudio, ele tem o seu momento e a sua função. Descobre o teu momento, descobre o que te dá mais prazer. Ou se você quer obter informação para trabalhar aquilo que te dá informação mais rápido, é a questão de adequação. Agora, vocês falaram no início que vocês são produtores, além de professores de literatura, produtores de conteúdo do book. Vocês fazem audiolivro, é isso? Na verdade, a gente não produz audiolivro, tem uma equipe de produção para isso. Nós trabalhamos com a parte acadêmica do U-Book. O U-Book tem uma parte voltada para concursos, principalmente vestibular, então a gente coordena uma coisa inédita aqui no Brasil, que é o Enem para ouvir. Eu e o Rafa, quando a gente aceitou esse desafio aqui, nós pegamos os 5 conteúdos que mais caíram no Enem nesses últimos 10 anos e transformamos... Em cada matéria. Então, os 5 de matemática, os 5 de biologia, etc. E transformamos para áudio. Corremos atrás dos professores. Os professores não só gostaram da ideia pelo desafio, toparam fazer. Então, a gente pegou esses professores, gravou esses professores, editou os professores e entrou para a plataforma.
total 25 professores. Exatamente. A gente faz outros conteúdos, como o podcast, é uma produção de conteúdo original do YouBook. E nós também estamos trabalhando com preparação de textos, porque o YouBook agora está fazendo uma experiência 360 com o usuário. Começou com Para Ouvir, que era aquela quantidade imensa de audiolivro, foi pro Para Ler, botou mais coisa, e agora nós vamos começar com livros físicos também. É a impressão sob demanda. Exatamente. Então eu e o Mário vamos entrar nessa brincadeira como preparadores de texto também, para adequar até o formato de impressão para caso alguém queira de fato o livro em papel. O controlão de qualidade, ver se o texto tá direitinho, tá com a gente também. E o YouBook ainda tem uma parada, ele tem o YouBook Box. Então, por exemplo, o primeiro lançamento do YouBook Box, para quem gosta de Game of Thrones, foi Winter's Coming, o mundo medieval de Game of Thrones, onde uma historiadora na Inglaterra analisa da primeira à quinta temporada. Em audiolivro, é a narradora da Daenerys, até a sexta temporada, e se o ouvinte quiser, ele pode selecionar lá o box, paga um valor e vai para casa dele o livro, além do áudio do e-book, vai o livro físico para casa dele. A assinatura do book, como é que funciona? O e-book agora ele funciona, como o Mário já falou, de formas diferentes. Então você tem desde a experiência só do áudio, que é o carro-chefe do e-book, inclusive, é a sua energia vital, vamos dizer assim, até a experiência 360, que seria o áudio mais o e-book mais o livro físico. Então há faixas de preço. Atualmente, no momento da gravação desse cast aqui, você tem o plano só com áudio por R$ 29,90, um combo digital, que é áudio e e-book, por R$ 39,90, o áudio com o e-book box, ou seja, áudio com um livro enviado no mês em papel por R$ 54,90, mais o frete, é claro, ou a experiência 360, que é tudo junto, áudio, e-book e o livro em papel por R$ 69,90 mais o frete. Agora pintou uma curiosidade pessoal. Vocês acham que se eu ouço o audiolivro e leio o livro ao mesmo tempo, aumenta o meu entendimento, a sedimentação do conteúdo? Eu acho que ajuda, eu acho que facilita. Pelo seguinte, e na verdade ele te dá algo a mais, porque existe algo na voz que a gente sozinho lendo o livro não tem. Há determinadas coisas na voz dos narradores, é claro que eles não podem exagerar para não matar também a interpretação do próprio leitor. Então eles não podem fazer, vamos dizer assim, uma voz que seja muito pessoal, muito para cada personagem, mas eles te dão informações através de determinadas entonações, de determinadas formas de ler aquele texto, que vão te captar e fazer com que sim, você entre mais na história, né, Mário? Exatamente. Neurolinguisticamente falando, ajuda, porque a primeira aquisição de informação do ser humano é a fala. Ninguém nasce lendo e escrevendo. E, por exemplo, enquanto ninguém inventava o alfabeto, a galera se reunia ali em torno da fogueira e contava história, cara. A contação de história, ela é tão antiga quanto o próprio homem, pelo menos tão antiga quanto a linguagem. Então, o fato de você ter um livro em áudio, eu acho que ajuda a isso. Ajuda você a conectar mais com a história, com aqueles personagens. Eu acho que facilita, talvez, a tua identificação com as intenções dos personagens. Enfim, respondendo a tua pergunta, creio que sedimenta, assim, ajuda a sedimentar o conhecimento. Legal, bacana. E como é que eu acho você, Mário, na internet? A galera pode me achar pelo meu Twitter, @mmfelix, e também meu Instagram, Divulgação Literária, porque além de trabalhar aqui no YouBook, eu dou aula ainda, sou professor do ensino superior, eu dou aula numa faculdade aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A galera me acha pelo meu perfil, @felixliteratura. Eu sempre tenho uma resenha, uma dica, e se tiver um coca aí que tenha lançado seu livrinho, quiser que eu resenhe, só mandar. E como é que eu te acho, Rafael? Rapaz, você não me acha, eu que acho a pessoa. Esse tipo Batman. I am the God. Brincadeiras à parte, as pessoas me acham no Twitter. Meu nome é Rafael Ottati, então meu Twitter é ROttati, OTTATI. O Mário adora que eu soletre o meu sobrenome. É isso aí, tá na boca do povo. Tá na boca do povo. Eu vou parar de soletrar meu sobrenome, não precisa mais. E eu também tenho um Instagram de divulgação literária, então volto a dizer aqui o que o Mário falou. Se você tiver um livro e quiser aí alguém pra dar uma lida, resenhar, pode entrar em contato. O meu Instagram é @elrafa, não Rafael, elrafa.lit. Mais alguma coisa pra compartilhar? E se você quiser aí 30 dias de degustação gratuita, não é mais um mês, porque o mês pode ter 31 dias, ou 29, como fevereiro, ou 28, quando não é bissexto, entra lá, www.youbook.com
cook.com/cursos. Lá você faz o seu cadastro lá e tem na nossa conta aqui, minha e do Rafael, 30 dias para degustar o catálogo à vontade. Os links estão todos aqui nas notas desse episódio. Alguma coisa a mais pra compartilhar, Rafa? Tá perfeito. Muito obrigado aí Valeu, pelo espaço. Coca. Valeu, Coca. Eu que agradeço. Falou, tchau, tchau. Coca Tech.